Boa tarde a todos, a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos à 17ª e última mesa desse seminário de estudos medievais promovido pelo PEN-UERJ. Bom, pessoal, a maratona está longa desde segunda-feira, mas continuamos com o mesmo bom ânimo. E, para terminar essa parte, né, das mesas, essa etapa das mesas de comunicação, que não são menos importantes por ser, né, essa ser a última, eu quero apresentar o nosso coordenador de mesa, é o André Rocha. Ele é nosso super parceiro, ele é doutor em História Comparada pela UFRJ, membro do PEN-UFRJ, atualmente pós-doutorando no mesmo programa de pós-graduação em História Comparada e também no âmbito do PEN-UFRJ. Dispensa maiores apresentações, tem um estudo bastante consistente sobre Legenda Áurea e também sobre hierocracia. Quem quiser saber mais sobre os estudos do André, nós temos uma live com ele aqui no canal do Fórum Medieval. E antes de passar para ele, eu sempre trago aqui aqueles lembretes que vocês já sabem, né? Primeiro, deem o joinha nessa live para que ela chegue a cada vez mais pessoas, a cada vez mais gente que tenha contato nos estudos medievais. Segundo, ainda não se inscreveu? Está na hora de se inscrever, hein? Não é a última chance, mas agora está na hora. E indique o Fórum Medieval para outras pessoas também que se interessem pelo tema. E o terceiro e mais importante coloquem aí no chat as suas perguntas para o pessoal que estiver aí apresentando, estiver aqui agora. Essa galera é muito boa, está aqui afiadíssima e eles amam responder as perguntas feitas. Então, por favor, enviem suas perguntas, seus comentários, que eles vão ser lidos ao final de todas as apresentações. Então, sem mais delongas, chamo agora, passo a palavra ao André, para que ele possa coordenar essa última mesa. André, super bem-vindo. Muito obrigada, amigo, pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Uma excelente coordenação e desejo a todos uma excelente apresentação. Vai lá agora que a palavra é sua, querido. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado a toda a organização do evento pelo convite. Com muita felicidade que eu coordeno essa última mesa de comunicações. Então, vamos lá, dar início, apenas para explicar a metodologia que a gente vai seguir aqui, é a que já vem sendo seguida pelas outras mesas. Nós vamos ter as apresentações e, ao final das apresentações, um tempo para o debate. E cada apresentação terá 15 minutos. A primeira apresentação será feita pelo Bruno Alves, que ele é doutorando pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre na Universidade de Lleida e atualmente professor do Instituto São Paulo de Estudos Superiores, desenvolvendo pesquisas em temas como sermões franciscanos e pan-israelismo. Bom, passo a palavra agora para o Bruno. Prazer vê-lo de novo, Bruno. A última vez que nós nos vimos foi aqui mesmo, no evento do PEN-UERJ. Bom, boa apresentação, meu caro. Então, uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Fórum Medieval, que transmite esse importantíssimo seminário, já na 8ª edição, promovido pelo Programa de Estudos Medievais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Já faz um tempinho que eu participo aqui do seminário e assim, é uma alegria ter essa programação tão querida no itinerário pessoal. Poder rever alguns professores que eu tive contato. Infelizmente, eu não consegui ter aquele contato presencial na especialização na UERJ, o CEAN, porque justamente no ano que eu ingressei na especialização entrou a pandemia, então, mas de qualquer forma, o contato com o professor Paulo André, que foi meu orientador lá no trabalho de conclusão, aulas com a professora Marta, de medieval, e a Rosiane Rigas, sempre essa alegria e essa pesquisadora excelente,
com contatos muito próximos ali na igreja de Santo Afonso, viu, da Tijuca, Rosiane. Pois bem, vamos ao nosso tema. É um pequeno recorte, e eu confesso que uma ousadia da minha parte apresentar, porque eu ainda não tive conclusões finais desse sermão que eu vou apresentar hoje, mas faz parte da minha tese de doutorado que estou escrevendo no atual momento, junto ao programa de pós-graduação da UFMG, sob orientação do professor André Luiz Miatello. Eu trabalho a questão da dimensão política dos sermões da Baixa Idade Média na Península Italiana, e para a tese doutoral eu tenho como objetos de pesquisa Bernardino de Siena, o qual hoje eu apresento um sermão, Bernardino de Feltre e o Roberto Caraccio de Lecce. Bom, são 3 pregadores da observância franciscana. Mas o trabalho com o sermão, ele é muito satisfatório, mas ao mesmo tempo muito perigoso, porque o risco de ficar numa pesquisa incrustada e fechada em textos pode turvar a análise historiográfica do maior, visto que esses sermões que eu trabalho em língua vernácula, então um italiano toscano ali do século XV, eles não foram escritos num primeiro momento, eles foram proferidos oralmente. Então, inclui performance, inclui oralidade, inclui ritualística, que a escrita escapa. Então, nesse trabalho com teologia, exegese medieval, eu senti essa necessidade de expandir, já que eu trabalho com evento oral, expandir o leque de opções de análise desses sermões para outras fontes. Então, a própria arquitetura da cidade me ajuda nesse sentido, e as imagens ou iconografias ali do século XV. Bom, então, o tema de hoje é promover a paz através da devoção, Bernardino de Siena e a pregação do Santíssimo Nome de Jesus. Pode passar, por favor. Só para contextualizar, ali no século XV, a situação das cidades livres ou das comunas italianas era marcada por uma crise muito grande do sistema político administrativo comunal. Algumas cidades já estavam sob o regime dinástico senhorial ou a caminho para tal. Então, aquilo que é muito clássico nos estudos das cidades italianas, do município maduro, do governo do podestá, das eleições, isso estava já assim, entrando numa crise colapsal nesse sentido. Aquelas cidades também estavam marcadas por muitos conflitos regionais, guerras entre cidades. Quem tinha hegemonia sempre impunha derrotas sobre outra cidade, isso causava muito dano, tanto para a cidade vencedora, mas sobretudo para a perdedora também. Conflitos armados internos é um contexto em que o derramamento de sangue ele deixa de ser simplesmente uma vingança por um mal feito, ele se torna vendetta, é um sistema, é uma forma de vida, basicamente. Perguntar quando começou o mal e ninguém saber o porquê que está fazendo justiça derramando sangue do outro. Há uma divisão partidária que realmente fragmenta a política urbana em facções, sobretudo expressado entre guelfos e gibelinos. Ali na Península Itálica Toscana, por exemplo, as 2 cidades que eu trabalho mais de perto, que são as cidades de Florença, Guelfa, e Siena, gibelina, marcadamente. Há uma crise econômica muito grande, advinda dos conflitos armados, das baixas produções ali, devido às consequências da peste, que acabou com a economia local, a produção de alimento, e há também um aumento da vulnerabilidade financeira e alimentar. Alimentar pela questão da peste, por colheitas baixas, por questões climáticas, e do ponto de vista financeiro, porque da crise gerada do comércio às cidades comerciantes, o pouco dinheiro que se tinha, ele estava acumulado na mão de poucos, então faltava essa circulação. Então, basicamente, assim, é um contexto de crise, é um contexto de corrupção, é um contexto de luta armada, é um contexto de crise econômica dessas cidades. Pode passar, por favor. E aí entra a minha questão, porque justamente nesse contexto do século XV,
e eu me pauto aqui nos estudos da Bernadette Paton, uma pesquisadora de renome italiano para esse século XV, de que justamente nesse período de crise das cidades, ela constatou um aumento da pregação. Então, a minha pergunta inicial é essa: poxa, num momento de crise política, por que é que a maior parte da oralidade, do discurso público em praça pública, ele não é um discurso de leigos fazendo política, mas é de religiosos fazendo política? E no caso dos pregadores que eu pesquiso, são oriundos da observância franciscana, então pauperistas que vivem a estrita pobreza que Francisco quis, no entendimento deles, e vão de itinerância de cidade em cidade pregando. Bom, a pregação sobre o Santíssimo Nome de Jesus me chamou muita atenção. A primeira vez que ela foi pregada, o registro, né, não sabemos quando foi a primeira vez que Bernardino pregou essa devoção, mas o registro da primeira pregação foi na quaresma da cidade de Pávia, em 1423. Só que o registro dessa pregação está em latim. O primeiro registro da pregação em linguagem vulgar, ou no italiano toscano do século XV, ele se deu em Florença em 1424. Aqui essa imagem de Bernardino de Siena não é meramente ilustrativa, eu chamo a atenção dele, é uma pintura do século XV, de São de Pietro, é um dos grandes artistas da pintura italiana do século XV, do século XV toscano, e as representações de Bernardino, que morre em 1444, mas já em 1450 ele é proclamado santo da igreja, ele tem sempre esse globo na mão com as iniciais Y ou IHS, que são é uma sigla representando o nome de Jesus, com esse sol, esses raios pungentes. Isso vai ser muito importante para a nossa análise. Pode passar, por favor. Da reportação desses sermões em língua vulgar ou vernaculares de 1424 em Florença, o reportador, né, ele escreveu, depois que terminou o sermão: dito isso, Frei Bernardino, ardendo de amor pelo Espírito Santo e por Jesus, com grande fervor, com velas acesas, tirou uma tabuleta com cerca de um braço de comprimento de cada lado, na qual estava representado o nome de Jesus em fundo azul, com um raio dourado, com letras ao redor. Todo o povo, estando a igreja lotada, a igreja de Santa Cruz, em Florença, ajoelhou-se sem nada sobre a cabeça descoberta. Todos chorando de ternura pelo amor de Jesus e com grande devoção, adorando e reverenciando. Rogai, pois, que nos conceda a sua graça aqui e a glória da vida eterna. Amém. Pode passar. Bom, aqui uma foto aérea da cidade de Siena, porque é interessante. Bernardino de Siena, pregando em Florença em 24, quando ele propõe a devoção ao nome de Jesus, embora o reportador escreva que todos se ajoelharam, ele enfrentou uma dificuldade enorme com essa nova devoção. Perseguição, tanto por agostinianos quanto por dominicanos. E lá era gibelino, portanto, mais propensa a acolher essas novidades, do ponto de vista político, inclusive. Siena, uma cidade guelfa, vai acolher essa novidade de Bernardino. E aqui essa foto do centro antigo da cidade de Siena, porque temos à esquerda o Palácio Público e aqui à direita o Duomo. Portanto, essa representação que reúne e que condensa essa comunidade. Vamos lá, olhar para essa construção. Pode passar, por favor. Isso. Aqui é uma foto de arquivo particular, então a foto não está bem tirada, mas para a gente ter uma ideia da fachada central da Catedral de Nossa Senhora da Assunção, em Siena. Esse trigrama, ou esse sol com o IHS, ele foi colocado ali em bronze, é um objeto tridimensional, apenas no século XVII. Pode passar, fazendo um favor. Já o Palácio Público, ou o Palácio Comunal, essa era a morada da senhoria, dos administradores da cidade de Siena, já no
ano de 1425, por execução do artista Battista de Niccolò de Pádua, coloca na sua fachada central essa intervenção, o trigrama, o monograma da devoção do nome santo de Jesus, em cores de Siena, branco e preto. Pode passar, fazendo favor. Mas dentro do Palácio Comunal também tem essa representação. Aqui é o segundo piso, na sala do Mapa Mundi, que é o caminho para a sala do Podestá, e tem nas costas daquela visão pública essa visão interna da tabuleta, do sol ou do Santo Nome de Jesus. E quem executou foi o mesmo artista, o Battista de Niccolò de Pádua, em 1425. E circulando esse objeto, tem o versículo bíblico da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 10 a 11, que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e debaixo da terra. É essa perícope que está ali, esse versículo. Só que o versículo completo é que toda língua proclame que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Adiante, fazendo favor. 3 minutos, tá? Certinho, professor André, já estamos na conclusão, basicamente. Então, assim, olhando essas intervenções públicas, visuais, tomando o amálgama com a pregação, a palavra, e depois a palavra oral feita, escrito nos sermonários, eu termino com essa imagem aqui, que é também de São de Pietro, uma pintura de 1445. E ele emula a pregação de Bernardino de Siena no ano de 1427, na Praça do Campo Santo de Siena, então na praça de frente ao Palácio Comunal. É um evento público organizado pela municipalidade. O Bernardino de Siena ele é pago para pregar. São 47 dias consecutivos de pregação. A cena com três destaques. Tem o Palácio Público ao alto, o pregador ao centro, no púlpito, e o auditório embaixo. Auditório dividido em 3 categorias. À direita do pregador, as mulheres, em maior número do que os homens. À esquerda do pregador, os homens. Ao fundo, à esquerda do pregador, o grupo de magistrados ou o conselho diretor da cidade. Entretanto, qual é o centro da imagem? E isso é importante. O centro da imagem não é o pregador, mas é o palácio público. O pregador é o elo entre o palácio, metáfora da cidade toda, incluindo seu governo, e a população hierarquizada. Assim, a cidade é um corpo formado por vários membros, com tamanhos diferentes, funções e importâncias distintas. É o pregador quem recorda isso aos seus devotos ouvintes. Percebam que na fachada do palácio, nós temos os símbolos de Siena, o brasão preto e branco, nós temos o símbolo do Partido dos Gibelinos, acima, essa ave preta, os guelfos pretos, e o que reúne tudo isso, a diferença, a cidade como um todo, é o monograma do nome santo de Jesus. Então, assim, o que eu quis demonstrar de forma rápida, e o tempo já estourou, então vou concluir já nesse slide, é que Bernardino de Siena propõe essa nova devoção não apenas como algo voltado para o religioso, mas isso está dentro do sermão, eu não trouxe aqui, mas eu quis ver as consequências do sermão para fora do texto falado e como que os seus coetâneos, eles abraçaram essa proposta de Bernardino em Siena, de que realmente a devoção é um novo partido. O escudo, ou símbolo, ou brasão do Santo Nome de Jesus é o que vai reunir essa cidade e, ao mesmo tempo, vai gerar coesão, vai pacificar e, com isso, politicamente, elevar essa cidade àquilo que ela deve ser. Uma reunião de todos que vão trabalhar para o bem comum, promovendo a paz. Então, basicamente era isso. Agradeço pela escuta atenta, pela paciência e pela organização do evento, por acolher mais esse trabalho aqui. Muito obrigado. Excelente apresentação, Bruno.
vamos dar prosseguimento. A próxima apresentação será feita pela Monique Massoni de Almeida e pela Raquel Lara Ferreira, graduandas em Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu passo a palavra para vocês têm 15 minutos. Boa apresentação. Olá, boa tarde. O título do nosso trabalho é Códice Alcobacense 266, como fonte do sagrado e profano, textos medievais sob uma perspectiva religiosa cristã. Eu sou Raquel e eu vou apresentá-lo junto com a Monique. Bem, nós fazemos parte do projeto de iniciação científica que tem como título Das Trevas para a Luz, uma edição de textos medievais utilizando ferramentas de automatização, sob a orientação do professor Ricardo José Lima, e também com a participação da bolsista Caroline Menezes Domingos. Pode passar o slide, por favor. Obrigada. Esse projeto de iniciação científica é do curso de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e foi iniciado em 2024. O nosso principal objetivo é a disponibilização de um corpus linguístico que detalha as transformações diacrônicas que foram ocorrendo na língua portuguesa, viabilizando a identificação dessas transformações ortográficas nas palavras. E, além disso, nós também objetivamos disponibilizar edições autorais, inéditas e modernizadas dos textos do nosso corpus, que é o Códice Alcobacense 266, de forma que possamos viabilizar estudos linguísticos, literários, históricos, religiosos e geográficos. Por favor, pode passar. Obrigada. Falando agora sobre o nosso corpus, o Códice Alcobacense, ele se encontra preservado na Biblioteca Nacional de Portugal e é um manuscrito medieval português. Ele foi elaborado no Mosteiro Cisterciense de Santa Maria de Alcobaça, e sua data de criação pode ser estimada entre os séculos XIV e XV. Ele possui um conjunto de narrativas que ilustram a literatura medieval, religiosa e portuguesa. Falando agora sobre a sua importância histórica, esse códice ele tem uma significativa importância para possíveis investigações históricas, pelo seu registro do pensamento religioso da época, porque ele elucida os padrões de conduta e de moralidade que eram considerados ideais sob a ótica religiosa. A sua existência também colaborou para a preservação do conhecimento durante a Idade Média, permitindo que esses saberes não se perdessem com o passar do tempo. E, além disso, o códice detém relevância literária porque ele configura os testemunhos das formas narrativas medievais intrinsecamente ligadas à fé. As suas narrativas, elas documentam a mentalidade religiosa medieval por elas retratarem as existências, os feitos e as virtudes dos santos católicos, e essas obras também evidenciam a figura do indivíduo pecador que está ciente da sua necessidade de buscar a salvação em Cristo, de forma que ele possa evitar a condenação eterna. Por favor, pode passar. Obrigada. Falando agora sobre a nossa metodologia, da nossa pesquisa, nós utilizamos ferramentas computacionais, como inteligências artificiais e códigos em regex e Python, de forma que pudéssemos localizar padrões de escrita arcaica nos textos e propor modernizações automáticas nessas obras que antes estavam restritas às suas versões semidiplomáticas. E essas inteligências artificiais também colaboraram nas etapas de checagem e revisão, garantindo que os sentidos originais desses textos fossem preservados. E, além disso, as nossas modernizações desses textos, elas foram projetadas para atender ao leitor contemporâneo, de forma que pudéssemos facilitar o acesso e a compreensão desses textos. Por isso, nós optamos por substituir os vocábulos e as palavras arcaicas por termos equivalentes no português atual, mesmo que esses ainda não existissem na época que o códice foi criado. Essa escolha foi feita de maneira criteriosa para que pudéssemos manter o sentido. Então, dessa forma, as nossas modernizações não apenas facilitam a leitura, mas também contribuem para que as narrativas possam dialogar com um público mais amplo, sem que percam a sua essência histórica e literária. Obrigada pela atenção. Vou passar a palavra para a minha colega Monique.
Boa tarde, gente. Pode passar os slides, por favor? Então, a gente foca muito na tentativa de tirar algumas barreiras linguísticas para poder facilitar o acesso a esse material, né? Porque, por exemplo, antigamente não existia ainda um pensamento de convenção para ortografia e não tinha muito essa ideia de gramática naquele tempo de meados do século XIV e XV, da Idade Média. Então, os textos eram escritos de forma diferente, não tinha a divisão de parágrafos, não tinha pontuação, não tinha essa diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, e a gente tenta trazer essa obra para um pouco mais perto da gente, né, para facilitar esse acesso e posteriores estudos literários, sociológicos e históricos. A gente organizou esses textos modernizados em um livro, que é esse daí, o Códice Alcobacense 266, um repositório de espiritualidade e profanação na literatura medieval, e dentro dele a gente tem 16 textos modernizados e formatados, de acordo com a ortografia atual e seguindo a ABNT. Dentro desses 16 textos, a gente tem 8 hagiografias, 7 sermões e uma carta pastoral, seguida de um pós-fácil, com algumas informações da vida dos santos que a gente encontrou com algumas pesquisas, e uma breve discussão das temáticas abordadas. Pode passar, por favor. Então, dentre esses textos modernizados, eu vou destacar aqui do Inferno, Dia do Juízo, 10 Mandamentos e Contemplação que fez a São Bernardo, segundo as 6 horas canônicas do dia, para trazer as temáticas principais presentes dentro desse códice. Ele tem bastante da perspectiva da visão do céu e do inferno, segundo aquela percepção da Idade Média, e na Contemplação, que foi o São Bernardo que fez, que era uma autoridade religiosa da época, que inclusive deixou outras obras escritas também, né? Ele fala bastante sobre a crucificação de Jesus, sobre a perspectiva de Maria, sua mãe. E ele traz uma humanização muito legal de Maria, né, ao mostrar o sofrimento dela como uma mãe, ao ver tudo que seu filho passou, né? E ele faz nisso, nessa carta pastoral, ele tenta trazer uma reflexão para os fiéis da época, né, para mostrar, tentar trazer eles como eles agiriam diante de tal situação, vendo o sofrimento de uma mãe pela morte de seu filho, pelo sofrimento de seu filho. Pode passar, por favor. Aí, a gente tem um pouco da diferença da versão original, que era dessa forma aí, sem os parágrafos, sem pontuação, sem indicação de diálogo, sem diferença entre letra maiúscula e minúscula, para o que a gente fez, que é a versão modernizada. Pode passar, por favor. Esse texto está presente no livro, que é A Vida de uma Santa Monja, e só nele ele já contém a perspectiva do céu, do inferno e o surgimento de uma santa. A história começa com a narrativa de uma mulher que presencia a vida e morte de seu pai e de sua mãe. Seu pai é descrito como um homem manso e humilde, que vivia em castidade, mas era muito doente e sofreu muito, né? Inclusive na sua morte. Fez um dia horrível, choveu muito, e ele não pôde ser enterrado de forma digna, porque por conta da chuva, então seu corpo permaneceu lá e foi consumido por cães. Inclusive os vizinhos diziam, né, que ele devia ter sido um homem muito ruim em vida por conta da sua morte. Já a mãe era muito curiosa, sem maneira, vivia brigando com os vizinhos, bebia muito, era muito luxuriosa e não cuidava do que tinha. Já no dia da morte dela, fez um sol lindo e ela teve o direito de ter um enterro digno e honroso. Pode passar, por favor. Aí, ao longo dessa narrativa, surge uma figura sobrenatural e mostra a que seria a futura monja o destino de seus pais. Seu pai estava no paraíso, né, que é descrito como um lugar com muitas flores, muitos frutos, com aves que cantavam muito bem, com um som muito bonito.
E essas descrições aparecem muito ao longo de várias obras, como o céu como lugar paradisíaco, com muita natureza, frutos, abundância e paz. Já a mãe, que teve uma vida boa, aproveitou os prazeres da carne, estava no inferno, atolada de fogo e sendo consumida por vermes, em sofrimento eterno. Pode passar, por favor. Obrigada. Aí tem essa passagem no final, que é o seguinte: aqueles que neste mundo sofrem pena e tribulação com paciência são mais recompensados que aqueles que se lançam ao prazer da carne e a viver em luxúria. O texto termina dessa forma e é uma perspectiva muito presente ao longo de várias obras. Eles mostram a vida terrena como algo passageiro que o fiel deve seguir. A vida com castidade, humildade, há uma valorização de abrir mão de prazeres materiais e carnais para viver em comunhão com o sagrado e buscar a conexão com Deus, para, no futuro, ser recompensado com a vida eterna. Pode passar, por favor. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu queria fazer esse direcionamento para o site do projeto, que lá a gente vai ter em breve o livro no formato e-book, para quem quiser acessar, ter acesso a essas obras modernizadas. E lá a gente tem também o códice na sua forma arcaica, modernizada e anotada. Essa anotada tem um registro das mudanças que teve na escrita do português arcaico até o português contemporâneo, com registro de apagamento, acréscimo, substituição, ou até troca de algumas palavras. Já temos também o banco de dados referente ao português arcaico, algumas entradas lexicais e o livro. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. E foi um prazer estar aqui. Bom, muito obrigado, excelente apresentação também, Raquel e Monique. Vamos dar prosseguimento à mesa. Convido agora a Giovana de Campos Mauro, doutoranda em Estudos Italianos pela Universidade de Yale. A palavra é sua, Giovana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada, André, pela apresentação. Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Giovana, sou doutoranda, né, como o André falou. E hoje eu vou apresentar uma pequena parte de um trabalho que eu desenvolvi ao longo do mestrado sobre a Vita Nova, de Dante Alighieri. E peço licença para vocês para ler um texto que eu escrevi, porque eu prefiro fazer dessa forma para controlar o tempo. Bem, na Vida Nova, o discurso de Dante sobre o desejo por Beatriz, né, a sua mulher amada, é articulado por meio de uma linguagem de dor, ou em italiano, dolor. O tema se repete ao longo da obra, à medida que o poeta configura sua relação com Beatriz por meio de um vocabulário de perda. Embora inicialmente associado ao sofrimento amoroso, as expressões de dor em Dante são gradualmente transformadas pela morte, que é tanto imaginada como real, como veremos, de Beatriz. Nos poemas Donna Pietosa e di Novelle Etate, ou Uma Jovem Senhora Compassiva, na tradução para o português de Carlos Eduardo Soberal, e Gli Occhi Dolenti per Pietà del Core, ou Olhos Magoados do que me vai na alma. Por meio desse trabalho, pretendo, então, argumentar que a poética de luto e da dor assume na Vida Nova a forma de desordens anatômicas, fragmentadas e dolorosas. Pode passar o slide, por favor. Para começar, então, acredito que seja importante introduzir, né, a Vida Nova, para quem não está familiarizado com a obra. Bem, Dante escreveu a Vida Nova por volta de 1292 e trata-se de um prosímetro, ou seja, uma obra que combina prosa e poesia. Essa obra é estruturada em 42 capítulos que reúnem 31 poemas acompanhados de trechos em prosa, que normalmente comentam esses poemas ou até mesmo os explicam. A narrativa acompanha a trajetória amorosa, se podemos dizer assim, de Dante, desde seu primeiro encontro com Beatriz até a morte prematura da sua amada, explorando não apenas a dimensão pessoal desse amor, mas também a sua transformação em ideia espiritual,
que será posteriormente elaborada na Divina Comédia. Porém, mais do que um simples relato autobiográfico, A Vida Nova é também uma meditação sobre a linguagem, sobre o papel da poesia no registro, e também sobre o papel da poesia na sublimação da experiência afetiva. O texto antecipa muitos dos temas que serão centrais na Divina Comédia e representa um momento decisivo na construção de uma nova sensibilidade literária. Também acredito que seja importante justificar, né, a escolha dos 2 poemas mencionados, que estão posicionados nos capítulos 23 e 31 desta obra. Bem, no início do capítulo 23, Dante tem uma visão da morte de Beatriz, provocada por uma doença que o afligia. As reações corporais desencadeadas por esse afeto são descritas no poema seguinte, Donna Pietosa, e não apenas antecipam o relato da morte de Beatriz, mas também revelam presságios anteriores desse momento. Mais adiante, o tema do luto é retomado no anúncio da morte de Beatriz enquanto evento histórico, inserido no breve espaço entre um poema inacabado e a citação do verso inicial das Lamentações de Jeremias, no capítulo 28. Após um momento de silêncio, que é uma consequência da dificuldade inicial de Dante de abordar o tema, ele retoma o episódio em Gli Occhi Dolenti, o segundo poema que selecionei para a apresentação de hoje, que representa uma expressão póstuma dessa dor. Nesse momento, também acho que é fundamental reconhecer a dupla conotação da dor corporal presente na expressão do desejo na vida nova. Nas sessões iniciais dessa obra, Dante descreve as transformações fisiológicas de seu corpo diante do sentimento amoroso. Essas reações, porém, estão além dos objetivos desse trabalho. O meu foco será, em vez disso, a transformação dessa espécie de fisiologia da paixão, para usar aqui um termo da estudiosa Natasha Tonelli, à medida que a poética do luto e da dor adquire um novo significado com a morte de Beatriz. Hoje, então, pretendo analisar os distúrbios anatômicos decorrentes dessa mudança narrativa por meio da leitura de passagens selecionadas. Pode passar o slide, por favor. Como mencionado, então, Dante escreve Donna Pietosa em meio a uma enfermidade. No 9º dia dessa doença, a vulnerabilidade física leva o protagonista a refletir sobre a fragilidade de sua própria vida. Ao projetar esse pensamento sobre Beatriz, a dor insuportável de reconhecer a mortalidade da amada o conduz a um estado de delírio. Nesse delírio, a iminência da morte incide inicialmente sobre Dante. Após o anúncio de sua morte por um grupo de mulheres, o protagonista vivencia uma atmosfera de luto generalizado em um local indeterminado, provavelmente a cidade de Florença, que antecipa a morte de Beatriz. Em meio a catástrofes naturais que acentuam o tom apocalíptico dessa visão, um amigo anuncia a morte de Beatriz, dizendo: "A tua dama é morta, que tão bela era." Dante, então, visualiza a ascensão de Beatriz aos céus e o seu corpo sem vida na terra. As reações corporais desencadeadas por essa morte, que é imaginada no delírio, são retomadas no poema seguinte, antecipando o relato da morte real de Beatriz. Para explicar as causas fisiológicas dessa visão, Dante recorre à terminologia médica medieval, diagnosticando-se como parnetica persona, ou pessoa fora de si, e definindo a sua ruptura mental, esse delírio, como farneticare, ou delírio. O termo italiano é de fundamental importância para a análise que eu proponho, com atenção à fragmentação corporal como poética de luto. O termo deriva do latim frenesis, utilizado na medicina para designar alterações nas faculdades mentais provocadas pela febre, e havia já sido usado por Dante no Convívio, uma outra obra teórica de Dante, para definir aqueles que sofrem de doenças que afetam a mente. Na Vida Nova, porém, esse conceito atribui uma explicação fisiológica ao delírio do protagonista, entendido como uma forma de distúrbio na imaginação que afeta o seu corpo em um estado alterado de saúde.
Na literatura médica medieval, tanto o delírio quanto a condição de debilidade física, tal como descritos por Dante nesse episódio, eram considerados sintomas da melancolia patológica. Os melancólicos sofriam com o enfraquecimento absoluto do corpo, acompanhado de dor física. Crises melancólicas podiam gerar exatamente o tipo de visão descrito por Dante, pois acreditava-se que o excesso de bile negra obscurecia a imaginação e induzia delírios somáticos. Além disso, a natureza do delírio descrito corresponde à sintomatologia melancólica da época, que o incluía entre os principais sintomas da melancolia. Associadas ao temperamento triste, essas visões eram frequentemente compostas por imagens fúnebres, como aquela descrita por Dante. Pode passar, por favor. Tradicionalmente, a melancolia é associada à fantasmologia medieval devido à sua ligação direta com a imaginação. Com base na teoria aristotélica da percepção, a fantasmologia sustentava que a forma física da mulher amada, ou mais propriamente da donna, usando o termo da época, era percebida pelos olhos e transmitida ao coração, onde era transformada em fantasma. A partir daí, essa imagem circularia pelo corpo, gerando respostas somáticas. No episódio do capítulo 23, a morte imaginada de Beatriz desencadeia um estado intenso de dor, que gera consequências físicas no corpo de Dante. Citando aqui uma passagem. Então, rompia a chorar convulsamente, e não só o fazia em imaginação, como também com os olhos, banhando-os de verdadeiras lágrimas. Essa sincronia, então, entre fantasia e experiência corporal marca o momento em que a morte ultrapassa a esfera imaginativa do intelecto e se torna uma realidade concreta no corpo do autor. Dante enfatiza que seu distúrbio mental momentâneo não se restringe ao plano imaginário onde habita o fantasma de Beatriz, pois provoca uma fratura corporal correspondente. Retomando Aristóteles, que ao tratar de fantasia sustentava que formas concebidas mentalmente podiam desencadear reações psicofísicas semelhantes às provocadas por objetos reais percebidos pelos sentidos, o poeta afirma que a fragmentação causada pela melancolia parte da imaginação e é projetada no mundo exterior. Assim, a materialidade do delírio de Dante ilustra a correspondência direta entre os fantasmas interiores e a realidade exterior. E, junto com a frequente terminologia médica do episódio, reforça o papel central da fisicalidade ao longo do capítulo. Também vale ressaltar que as 11 ocorrências do choro em Donna Pietosa, no poema, sublinham o papel fundamental dos olhos na série de fraturas anatômicas provocadas pela visão da morte de Beatriz. No capítulo 23, o choro do protagonista manifesta o seu estado de fratura interior, uma vez que o choro era considerado também um sintoma da melancolia. No texto, o tema recorrente das lágrimas articula piedade, dor e morte. Ao refletir sobre a própria mortalidade e aquela de Beatriz, Dante começa, cito, a chorar de tanta miséria. Sua autodefinição como miserável introduz um pano de fundo elegíaco ao poema que segue, ao mesmo tempo em que sublinha o sofrimento extremo do protagonista doente e em luto. E esse sofrimento é justamente, Dante expressa esse sentimento justamente por meio do choro. Da mesma forma, na primeira estrofe, os olhos de Dante estão cheios de pietate em italiano. Embora esse termo costume ser associado ao choro, podemos destacar a sua presença no retrato doloroso dos olhos do protagonista, considerados angustiados e aflitos a ponto de causar compaixão. Como receptores das paixões externas, os olhos percebem a dor que aflige o poeta e sofrem junto a ele. Da mesma forma, são os olhos do protagonista que primeiro percebem o seu delírio, no poema mencionado, e geram uma reação tão intensa que se cansam imediatamente. Diante do pensamento da morte iminente de Beatriz, de fato,
Dante fecha os seus olhos, gravemente afetados. Pode passar, por favor. Faltam 3 minutos, tá, Giovana? Tá bom, obrigada. Nesse momento, eu queria, então, continuar a discussão sobre as lágrimas e os olhos e a resposta e o papel desses órgãos na resposta à morte de Beatriz por meio da leitura do próximo poema que havia mencionado. Bem, após o episódio da morte imaginada de Beatriz, como mencionamos, o tema do luto é retomado com o anúncio de sua morte histórica, como evento histórico, no capítulo 31. Como mencionado, então, o choro é uma manifestação corporal recorrente na obra, e após a morte de Beatriz, eles deixam de funcionar como manifestações do sentimento amoroso e tornam-se um meio físico utilizado pelo poeta para sentir a dor causada pela morte de Beatriz. No poema Gli occhi dolenti, os olhos estão diferenciados de outras representações dos mesmos órgãos, ao serem descritos como dolenti, traduzido para o português como magoados, né? Esse termo indica a dor física envolvida no sofrimento e adquire aqui uma conotação específica. Eles não apenas são descritos como tristes, mas são transformados em verdadeiros órgãos que representam o luto. Mais do que, então, simplesmente expressar a dor, esses olhos, esse adjetivo é usado para ilustrar a fratura a qual esses órgãos são submetidos sob a pressão de uma dor intensa, vivida e sentida através do corpo. Pode passar, por favor. Bom, enquanto o choro, então, eu queria só fazer uma pequena diferenciação. Enquanto o choro em Donna Pietosa era uma reação à morte imaginada, temos aqui, então, o choro como morte, como resposta à morte, como evento histórico, como uma morte definitiva. Esse processo, então, o processo de perda de Beatriz no capítulo 23, que constitui o primeiro passo na redefinição da relação de Dante com a amada, permanece condicionado por um momento decisivo, que é a perda definitiva de Beatriz, que acontece no capítulo 31, por meio desse episódio, digamos, sensorial fundamental, né, que é superado o vínculo sensorial entre Dante e Beatriz, que é justamente o olhar, como é tão importante nos primeiros episódios da obra. Pode passar, por favor. Bem, para concluir, então, podemos dizer que é essa fratura do espaço que se segue à morte de Beatriz e as suas consequências que provoca a fragmentação da linguagem corporal do luto, a separação espacial, temporária e definitiva entre Dante e sua amada reconfigura essa poética da dor, que passa a depender de manifestações de distúrbios psicofísicos como reflexo do estado de sofrimento do protagonista, que é expressado inicialmente no capítulo 23 e depois de forma definitiva no capítulo 31. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Agradeço a todos. Muito obrigado, ótima apresentação também, Giovana. Dando prosseguimento, vamos para a última apresentação desta mesa, da Júlia Estivanello Martins de Almeida, que é historiadora pela Unirio e trabalha com temas de divulgação científica e história da infância. Bom, a palavra é sua, Júlia. Boa apresentação. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Bom, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui novamente na PEN-UERJ, né? Minha segunda vez aqui participando do seminário. Eu já apresentei na 6ª edição com uma temática que, de certa forma, tem alguma coisa a ver com o trabalho que eu vou apresentar agora, só que se deslocando bastante, assim, do tempo e do espaço. A última apresentação que eu fiz foi sobre infância no Império Bizantino, de maneira bem geral, e aqui eu vou explorar uma fonte mais pontual da Inglaterra medieval, do século XIII. Esse trabalho ele é fruto da expansão de um capítulo do meu TCC, de finalização do curso, que foi orientado pelo Paulo André Leira Parente, que está aqui, né, meu excelente orientador, e me ajudou muito no curso dessa pesquisa e no meu TCC. Aqui a gente também tem pessoas que tiveram contato com esse meu trabalho, então eu espero fazer aqui uma boa apresentação. Bom, a temática do meu trabalho, o tema do meu trabalho, é escrever para crianças na Idade Média, uma análise das adequações infantis em Letretise e Walter de Bibelsworth. Pode passar.
Apresentando um pouco da minha fonte, o Lettretize é uma fonte que eu digo que é uma fonte de longa vida, né? Ela foi escrita no século XIII, mas ela continuou sendo recopiada e reeditada até o fim da Idade Média, no século XV, e também serviu de inspiração de vários outros tratados de linguística. O Lettretize é um tratado de linguagem poética, vou explicar um pouquinho mais sobre a estrutura dele. Né? Então, ele tem 16 versões diferentes, elas se diferem um pouco sobre si, mas as versões que eu vou trabalhar aqui são principalmente a T e G, que possuem uma transcrição online pelo William Rothwell e que foram traduzidas por Andrew Dalby para o inglês atual. Então, o tratado original está em inglês médio e anglo-normando, né, que é o francês medieval falado na Inglaterra, vou explicar um pouco sobre isso também. E para entender melhor essa fonte, fazer a tradução em português, que vocês vão ter acesso agora, eu utilizei o ENSI, que é o dicionário online de anglo-normando, que está disponível na internet para qualquer um consultar. Eu não sou uma especialista em anglo-normando, nem em francês medieval, nem em inglês médio, mas eu utilizei, né, dessas maneiras para conseguir estudar essa fonte, que é tão importante para mim. Bom, os principais trabalhos que eu usei para esse estudo foram do Nicholas Orme, que talvez seja um dos maiores estudiosos de infância, né, atualmente, e um trabalho dele, que é o Fleet and Friars, que fala exatamente sobre poesia na Idade Média, para crianças. Então, como a gente está tratando aqui de um tratado poético medieval para crianças, ele foi muito importante na pesquisa, e também o livro dele é Medieval Children, que fala exatamente sobre infância na Inglaterra medieval. Também usei o Rothwell, que foi o que fez essa transcrição paleográfica. A abordagem dele não tem a ver com infância, é só uma abordagem linguística, mas foi muito importante para eu entender melhor a fonte que eu tinha. Também usei a Sulamit Sahar, que talvez seja pioneira na questão da história da infância, uma das primeiras pessoas a botar em xeque as ideias de Philippe Arrier de não existência do sentimento da infância na Idade Média. Também usei bastante o Godwin, que tem um livro dele que fala exatamente sobre a ascensão da temática da juventude no século XIII e como ela acabou, né, sendo um assunto bastante em voga nesse período. Pode passar. Bom, para apresentar um pouco o trabalho e a proposta, o trabalho presente ele busca analisar um tratado de linguagem anglo-normando, escrito do século XIII, pelo cavaleiro inglês e poeta Walter de Bibblesworth, em busca das adequações de discurso, temáticas, vocativos e linguagem que tornam esse material distintamente infantil. Então, o objetivo do trabalho é olhar para esse tratado e entender no que ele se diferencia, que tipo de temáticas ele escolhe para a aproximação das crianças e que o difere dele para o material de adulto. E olhando exatamente o material que foi feito e pensado para crianças, o que ele pode nos dizer sobre ser criança na Inglaterra plantageneta, de maneira mais geral, que é ser criança na Idade Média, né? Então, a ideia é complexificar essa ideia da infância na Idade Média. Pode passar. Para entender um pouquinho mais o tratado, tem um errinho ali no slide, mas ele foi escrito, a maioria dos historiadores põe a data entre 1210 a 1270, mas eu gosto mais da datação do Andrew Dalby, que é 1234, e que é mais ou menos o período onde a Lady Dionísia se casou. E quem é a Lady Dionísia? É quem o Walter escreveu e endereçou o seu tratado. E como a gente sabe disso pela introdução de alguns fragmentos, né, que falam: Chère sœur, querida irmã, você que pediu para escrever um livro de frases para ensinar o francês às suas crianças, assim eu fiz. Então, muitas pessoas que estudaram o tratado anteriormente usam ele como um tratado para dona de casas, um tratado de linguagem qualquer, mas a gente vê nesse vocativo logo no seu início que ele é um tratado diretamente direcionado a crianças, e não a qualquer crianças. Essas crianças, elas eram as enteadas da Lady Dionísia, que tinha acabado de se casar com Warren de Montchesne. E o Warren de Montchesne tinha uma esposa anterior muito importante, que foi a Joanna Marshall, filha da William Marshall. Do William Marshall da Inglaterra, né, o grande cavaleiro, muito importante. Então, esses enteados delas, né, que agora são enteados de Dionísia, filhos de quem ela acabou de se casar, eram crianças muito importantes que tinham que saber o francês medieval correto, que era a linguagem da elite, né? A gente sabe que, a partir da invasão dos romanos, da conquista dos romanos da Inglaterra, o francês medieval, que a gente vai chamar aqui de normando, né, por ter essa diferenciação de dialeto, na Inglaterra, acabou virando a linguagem da elite. Então, era muito importante que essas crianças, que seriam herdeiros das riquezas, grandes proprietários de William Marshall, soubessem bem o francês medieval. Bom, falando um pouco sobre a estrutura do tratado, ele é um poema didático em versos rimados que está organizado em seções relativamente bem delimitadas de assuntos de vocabulário, né?
Essas sessões elas não são perfeitinhas, no meio ele para fazer uma piada, para dar um conselho, mas, em geral, elas seguem um curso de um desenvolvimento humano. Então, é bem possível que esse tratado foi escrito para acompanhar as crianças durante o crescimento delas, pela maneira que ele está organizado. Ele começa com o vocabulário, tratando principalmente do nascimento e cuidados infantis. Depois ele nomeia o corpo, suas partes, como vesti-lo. Depois a gente vê uma introdução da criança ao outro. Ele fala sobre os animais e seus sonhos, inclusive é um trecho muito divertido, muito interessante, onde ele nomeia o nome dos animais e o som deles. Então é quase o cachorro faz uau, o gato faz miau, só que em anglo-normando, né? Uma temática que a gente vê que é muito atrativa para as crianças até hoje. Depois a gente segue com uma série de trocadilhos linguísticos e cômicos com funções didáticas. Depois a gente vem temáticas mais maduras, mas as crianças ainda estão sendo tratadas como crianças, né, relacionadas à administração da propriedade, o campo e seus trabalhos. Todas as coisas serão muito importantes para um grande proprietário de terras. Depois a gente tem atividades diárias, a gente tem a narração de como fazer pão, fiar, fazer cerveja, pescar. E depois a gente tem um trecho que fala só sobre fenômenos naturais. Depois frutas, flores, ervas, árvores, animais e florestas, ferramentas e objetos. E tudo encerra com a narração de um grande banquete, dando conselhos de como você cedia um grande banquete e narra esses convidados num banquete muito interessante. Pode passar. Bom, Kennedy ele acaba ligando esse tratado a um outro gênero que já existia anteriormente. O que o Walter aqui faz, complexifica ele e cria dele um poema, que era a nominalia, que eram listas simples de substantivos que eram usados para entender o francês e o latim. O Gödel, como eu falei anteriormente, ele observa como no século XIII a gente tem uma grande crescente de temáticas e de obras que falam sobre infância. Então a gente tem uma maior exploração da temática das idades da vida pelos filósofos e principalmente a ascensão dos manuais de príncipe do século XIII. Então, de certa forma, o tratado, por ser um manual que está auxiliando, né, essa elite, esses nobres a falarem o francês medieval, enquanto dá uma série de moralizações e conselhos para eles, também acaba sendo um manual de príncipe de linguagem. O Daniel Tecline fala um pouquinho sobre a própria literatura na Idade Média, e quando você acaba limitando literatura infantil só para o que é trazer prazer espontâneo e não primariamente ensinar, a gente acaba descartando toda a literatura medieval, e quanto é importante entender que é possível tirar prazer poético também em um material didático como tratado. Agora, tratando aqui das dimensões infantis, a gente pode ver algumas estratégias que o Walter usa para se aproximar da criança e ensiná-la melhor. Uma das primeiras dimensões que a gente pode destacar aqui é a afetuosidade e aproximação, que é a utilização de vocativos amorosos com a criança e a aproximação do mundo e do interesse delas, ou seja, palavras afetuosas, convite para ação e a brincadeira, menção de brinquedos, tratar fala do peão e situações diárias que as crianças estariam bastante envolvidas. Então, às vezes, antes de uma lição, ele fala, vamos aprender o nome das frutas, para isso, vamos brincar no jardim. Então, a chamada para ação, uma aproximação da criança, uma forma de afeto e aproximação do mundo dela. Depois, a gente tem a própria dimensão da instrução e do didatismo, enquanto o tratado está se preocupado em fazer as crianças aprenderem esses nomes, essas palavras em francês, ele também está preocupado em fazer elas aprenderem a crescerem, ser adultas e ensinar coisas diárias. Uma outra dimensão que pode ser destacada é a própria poética, o jogo de palavras, a utilização como estratégia de memoração para a poesia. Então, o próprio formato da poesia, da rima, algo que podia ser musicalizado, né? Paul Zumthor fala, como toda literatura medieval, também uma literatura oral, e aqui a gente está super, quando a gente fala de criança, a gente também está falando sobre uma certa encenação, e como o próprio Bartolomeu, da Inglaterra, fala que as crianças, né, na definição das crianças, como as crianças são afetuosas com a música. Então, aqui essa também pode ser uma estratégia de aproximação das crianças. Peguei aqui um trechinho que consegue sintetizar um pouco essas 3 dimensões de adequação. Vou ler para vocês rapidinho. Põe as suas roupas, minha bela doce criança. Põe as suas luvas, sapatos e calções. Assente seu chapéu, cubra sua cabeça, abotoe seus botões e depois cinja seu cinto. Então, você vê aqui um vocativo afetuoso, minha bela doce criança. Você vê aqui essa dupla função de ensinar a criança a se vestir, mas também ensinar os nomes dos vestuários. E vemos aqui também, se você for ver a versão aqui em francês, anglo-normando, original, o como ela está toda rimada e musicalizada. Pode passar. Uma outra dimensão da adequação infantil também pode ser vista na comicidade, ludicidade, ou seja, o tratado ele tem uma série de evocações ao maravilhoso, a coisas improváveis, e uma certa de narrativas cômicas e trocadilhos que seriam também para chamar atenção para as crianças, né? E essas piadas, elas são muitas vezes escatológicas, a gente vê que tem o interesse da criança pelas coisas nojentas, né? Desde a Idade Média a gente pode ver isso com um compilado
do Nicholas Orme, de poemas infantis que foram encontrados no século XV em cadernos escolares. Então, eles têm, às vezes, principalmente na sessão do banquete, bastante menção de coisas que chamariam atenção às crianças, coisas meio nojentas, vômito, cera de ouvido, né? Aqui eu coloquei um pequeno exemplo do tratado que fala: esfregue a mela do seu olho e a meleca do seu nariz. Mais vale o rubi, com B, do que a meleca, que é o rupi, com P, o ranho, né? Então, a gente tem diversamente essas temáticas um pouco nojentas, que talvez fossem do interesse da criança no momento. E a última dimensão, que é bastante importante, é a dimensão da moralidade e a supressão. Então, o tratado, em vários momentos, ele tenta ensinar boas virtudes e conselhos para essas crianças como crianças que estão em crescimento, mas também como bons proprietários. E a gente tem uma certa supressão de temáticas sexuais e moralizantes, né, tentativas de moralização, como eu vou ler aqui nesse trecho, que para mim é um dos mais importantes, que mostra bem essa separação do que seria um adulto e uma criança, né. Então, vou ler para vocês aqui rapidinho. O coração de uma mulher fica mole quando o estudante ou escudeiro a acolhe. Após uma breve palavra, a mulher tola aceita o abraço. Por Deus, essas mulheres deveriam ter as faces cobertas de varíola e seus cafazetes de sarampo. Assim, eles desistiriam de seus braceroles, abracinhos, né? E as suas tolas danças, e manter-se-iam longe de lugares ruins. Mas, para ensinar inocentes, vou dizer mais sentidos de virole. Então, aqui esse trecho é de uma sessão que fala sobre o tempo, né? Sobre diferentes temporalidades, e aqui ele está narrando mais ou menos uma dança de um festival sazonal, e quando a coisa vai escalando para algo mais íntimo, mais sexual, ele corta o assunto e fala: mas para ensinar inocentes, vou dizer o sentido de virole. Então, a gente tem aqui uma separação perfeita entre adulto e criança, um assunto que não seria muito bom você tratar com crianças no momento. Isso é muito interessante, porque a gente tem o Nominale, que foi um tratado que foi escrito baseado no tratadinho, no Letretis, né? E ele é para adultos, e ele acaba falando sobre coisas sexuais, sobre prostituição, e aqui no tratado a gente não tem essas temáticas, a gente tem exatamente a tentativa de moralizar e a supressão delas. Pode passar. Faltam 2 minutos, tá bom? Tranquilo, já estou encerrando. Então, como considerações parciais, a gente pode entender que o Letretis é muito mais do que só um tratado de linguagem. Ele parece ter servido como um manual de longa vida que acompanharia o crescimento e as necessidades infantis, ensinando sobre o mundo ao redor, como agir e pensar, e com o uso da ferramenta da linguagem, assim se alinhando com os manuais principescos, né, em ascensão no século XIII. Então, é possível a gente identificar uma série de estratégias didáticas e possíveis adequações ao público infantil na obra de Walter, como uma linguagem amorosa e cuidadosa, a utilização de verbos de ação, perguntas, possibilidade de dramatização, convites a experiências materiais e inferências que incentivam a troca entre leitor e pupilo, o jogo de palavras e a própria poética. Além disso, o Walter ele traz uma série de temáticas que seria de interesse, né, das crianças, a comicidade, a aproximação do mundo diário delas, que eles poderiam apreciar e captar as atenções e desencadear, sim, um prazer poético. Então, em resumo, o Letretis, ele mostra uma realidade bastante diferente do que é defendida por Arriès, né, e as pessoas que defendem a não existência de entendimento de uma identidade infantil, porque ele parece tratar a criança, assim, como um público-alvo com suas próprias demandas, especificidades e interesses. Embora não seja possível a gente tomar o Letretis e a maneira como ele trata as crianças como um molde perfeito, né, do que era a criança na Idade Média, de como ela era tratada, até porque ele é autodito um tratado para uma elite, então aqui a gente está falando de uma elite inglesa muito específica do século XIII, ela é uma fonte muito essencial para entender como as pessoas entendiam, tratavam e viam a criança como um público específico e até separado do adulto, né? O Letretis parece ter sido bastante influente e bastante bem sucedido em ensinar crianças, porque ele continuou a ser copiado até o século XIII, servindo de inspiração para muitos manuais posteriores. Acredito que seja isso, pode passar. Essas são minhas referências e muito obrigado por terem ouvido até agora, espero que eu tenha me feito entender. Muito obrigado, Júlia, parabéns pela apresentação. Parabéns a todos pela apresentação, e agora a gente vai passar para os debates. Eu gostaria de saber se teve alguma pergunta lá no YouTube. Tá. Bom, abrindo aqui o debate, então,
interno entre a gente. Alguém tem alguma questão, pergunta para fazer? Rose? Sempre, né, gente? Senão vamos ficar aqui até agora. Por favor, é o melhor momento esse. Bom, pessoal, primeiro, como de praxe, parabéns para todas as apresentações, foram maravilhosas, excelentes, muitas coisas para pensar, muitas perguntas teria, mas não temos tempo, então vou fazer uma pergunta para cada um, tá bom? Respondam como puderem, como quiserem, fiquem bastante à vontade, até porque a gente tem consciência aqui de que vocês estão em diversos níveis de formação, então, sem pressão, bem à vontade. Bruno, vou começar com você, vou pela ordem. Parabéns, adorei as imagens, eu sempre fico perdida, eu estava assim aqui, ó, vendo as imagens, né, é um recurso, é um discurso muito do interessante, é uma fonte, né, é uma fonte discursiva que traz muitos elementos sempre. Eu queria saber, e aí você já posso te perguntar isso, qual o arcabouço teórico que você está utilizando para a sua análise, para a análise das suas fontes? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, assim, do seu percurso, né, metodológico, mais especificamente. Para Monique e Raquel, meninas, o que foi isso, hein? Vocês botam aquele QR Code, a gente abre a página aqui, porque a curiosidade matou o gato, como diz o ditado, abriram aqui no meio do rolê, fiquei aqui como? Quase que perdida, né? Quase me perdi do evento. Maravilhoso, maravilhosa a fonte, maravilhoso o site, Deus parabéns ao orientador de vocês, ao projeto, parabéns por vocês integrarem esse projeto. E aí a minha pergunta vem naquela de eu sempre escolho alguém para a gente fazer momento abstração. Vocês foram as eleitas. Meninas, o que vocês pretendem fazer dentro desse projeto? Porque, olha, tem fonte aberta, eu vi que tem fontes maravilhosas, e vocês aqui trouxeram, lógico, uma só, um exemplo, porque não daria tempo. Vocês trouxeram Vida de uma Monja. Eu sempre entendo que quando a gente escolhe uma é porque a gente já está ali dando aquele flerte, já está dando aquela namorada, já tem aquele interesse. Não sei se é isso. Como vocês estão nessa trajetória de graduação, o que vocês pretendem pesquisar dentro desse escopo tão grande desse códice alcobacense? Porque também a gente parte do princípio que a gente tem que escolher, né? Tem que fazer um recorte. É uma fonte muito ampla, é um códice muito amplo. Né? Então, se vocês puderem me dizer aí se vocês já têm algum de escolha, a gente não conta para mais ninguém depois, tá? É segredo só nosso. Fala, lá. Então, vou aproveitar e dar os parabéns. Poxa, que trabalho interessante, né? Todos muito interessantes. Essa mesa realmente está sendo muito bacana, né? Fechamos com chave de ouro. Mas que eu peço que vocês, Raquel e Monique, se eu não errei os nomes, transmitam os parabéns ao professor orientador desse trabalho, que é da UERJ, né, do Instituto de Letras. Então, olha que bacana, né, que a gente possa fazer parcerias e mais parcerias para trabalhar esse material. Você escolher, né, da letras e a gente escolher da história. E viva a UERJ, parabéns. Transmitam, por favor, os meus votos para o orientador. E continuo na toada da pergunta da Rosiane. O que vocês vão fazer agora com esse material? Deixando claro que a gente vai querer saber depois, tá? É para voltar aqui para contar. Por agora é só segredo, vai ficar só entre a gente. Mas depois, se vocês puderem, vocês vão trazendo os resultados. Fala, Paulo. Obrigado, Rosiane. Olha, eu queria dar os parabéns a todos. E eu pediria só licença para fazer o encaixe de duas perguntas, porque aí eles já respondem tudo no conjunto. Os parabéns a todos. Agora, é claro, né, o trabalho da Monique, da Raquel, eu me alinho com os elogios e a fala da Marta, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. Quer dizer, isso mostra a imensa relevância que a gente perdeu nos últimos 40, 50 anos
dos antigos centros de filosofia, letras e história. Quer dizer, o que elas fizeram foi em base da linguística, da língua, de um determinado período. Mas isso tem um valor tão grande para nós, medievalistas, que chama muita atenção. E o fato delas serem muito jovens, quer dizer, o que elas vão estar fazendo daqui a 10 anos? Enfim, transmita também meus parabéns. Fiquei encantado com todos os trabalhos, foi uma mesa que fechou com chave de ouro, muito bonita a mesa. Agora, eu teria 2 questões muito rápidas e específicas. Para o Bruno, eu pediria que ele esclarecesse melhor um aspecto que chama muita atenção na apresentação dele. O Bernardino, São Bernardino, fez uma sequência de sermões pagos. O que é isso lá naquele momento, naquele ambiente em que ele participou e viveu, e isso criou um vínculo de responsabilidade da produção desses sermões com o conselho local. E no caso específico da Giovana, eu achei tão sofrida essa situação do Dante, que eu perguntaria a ela se ela já explorou algo da dimensão do amor, da afetividade na obra do Dante. Muito obrigado, parabéns a todos. A Júlia eu não posso perguntar porque estaria ela me orientando. Então, todos de parabéns. Muito obrigado, Rosiane. Que isso, imagina. Para a Giovana, você fez uma pergunta, uma delas era exatamente essa que você trouxe, mas eu fiquei até só... Essa vai me responder rápido, mas só para tirar dúvida. O termo, né, fantasmologia medieval, ele é daquele do Jean-Claude Schmitt, do Fantasmas da Idade Média, só para conferir mesmo, porque eu já não leio, já li isso há tanto tempo, a gente lê tanta coisa, né, que esquece. Mas quando veio, é só para ter certeza se é isso ou se eu estou misturando alguma outra obra, Giovana. Aí você depois me responde, porque você mata, porque a pergunta mesmo é essa que o Paulo fez, ótimo, porque aí ele já me contemplou. Júlia, eu tive o privilégio de ser uma que tive contato, né, com o seu trabalho. Parabéns demais. Também. Né, Marta? É ótimo quando a gente tem essa oportunidade. Eu falei para o seu orientador à época, e falo para você, eu fiquei maravilhada, encantada com o trabalho, sob a perspectiva de que você trouxe uma nova fonte, uma fonte inédita. Você deve ter lido lá, né, o que foi escrito, mas ressalto aqui, e uma perspectiva nova também para além, né, do Arié, uma bibliografia muito interessante, enfim, é uma fonte interessantíssima. Então, sem mais delongas, e chama a atenção, primeiro, ser um cavaleiro, né, que escreve, né? Então, para crianças, é tudo muito, né? O medievo realmente é muito interessante. A gente acha que interessante é só a gente, né? Eles também tinham pessoas bacanas. E aí, eu queria saber, aqui, né? Eu queria te perguntar muita coisa, mas aqui, dentro do escopo, daquilo que faz menção a brinquedos. Eu ia perguntar das gestes, aí você trouxe um trecho, já matou para mim. Eu ia perguntar que tipos de acessórios apareceriam, se eles eram mais similares a vestes de adultos, fazendo também essa menção, né, do senso comum, mais de achar que eram mini-adultos, né? Todo aquele imaginário de que crianças eram, na verdade, mini-adultos e vestiam. Mas você já me matou essa. Aí, brinquedos. Você escreveu lá, menção a brinquedos. Que brinquedos? O que era considerado brinquedo, né? Porque é isso, a infância medieval é algo... E aí, dentro de um tratado, ele deve ter sido muito específico em relação a esses objetos. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente conhecer. Na verdade, a gente e o público, né? Porque é uma fonte maravilhosa. E parabéns, e, gente, continuem os estudos, tá? Para a gente ter o privilégio de ter mais gente de você aqui falando sobre essas fontes. Beleza? Fica aqui o trato. Bom, acho que para responder as perguntas, a gente pode seguir a ordem das apresentações, né? Aí começando com o Bruno, respondendo as perguntas da professora Rosiane. Vai lá, Bruno. Bom, então, eu corroboro a percepção do
dos professores e do público, com certeza, de como que essa mesa foi boa. Eu cheguei muito cansado no final do dia, e o trabalho das colegas assim, me animou. Trabalhos muito bonitos, de competência, e que abre a mente para pesquisas maiores. Essa questão que o professor Paulo colocou sobre essa inter-relação de saberes, eu acho muito importante, porque para os sermões, por exemplo, quem começa primeiro a trabalhar esses manuscritos não são historiadores, são teólogos e filólogos. Então, realmente corroborando essa impressão e a fala da professora Marta sobre isso, da importância de termos esses encontros comuns. Acho que faz muita diferença para nós. Rosiane, sobre a sua pergunta, de qual arcabouço teórico que eu utilizo para análise dos sermões, assim, os sermões eles têm já uma metodologia bastante definida para a análise deles, que é a questão da exegese. Então, assim, todo sermão ele parte de um versículo bíblico que é o tema. Não é o tema do sermão. É um versículo bíblico que encabeça esse sermão e depois o pregador ele vai desenvolver vários assuntos, mas tem um tema que vai marcando, né? Então, assim, para análise dessa documentação, eu utilizo a Glossa Sacrae Scripturae, que está disponível virtualmente, o e-glosse, né? E-glossae, glosse, né, para o latim eclesiástico, que é basicamente uma reunião da Bíblia Comunis, que é a Bíblia comum, que a partir do século XIII se utilizava essa versão da Vulgata, com os comentários que conseguiram reunir, pesquisadores reuniram de manuscritos da época até o século XV, XVI, de comentários dos exegetas, comentários interlineares. Então, tem o versículo tal, ele anota qual é o significado daquele versículo entre as linhas do texto, e comentários marginais. Então, isso me dá uma segurança de afirmar que, bom, o sentido da escritura que esse pregador utiliza, ele está em sintonia com a tradição exegética ou é criatividade dele. Mas como a análise que eu me proponho não é teológica, ela é voltada para o político, então, assim, abrir os olhos para a comunicação do político. E, sobretudo pela Universidade de Bolonha, a professora Giuseppina Muzzarelli, ela encabeça uma rede de pesquisadores, ela trabalha muito a questão da comunicação, então, sermões como comunicação. Então, eu utilizo também essa teoria dela, da comunicação, ela chama até de o quinto poder, lembrando dos poderes, o quinto poder, é a comunicação, a oralidade, mas eu não quero ficar na minha tese preso ao texto. Então, porque o texto ele pode ser enganoso, de eu acreditar naquilo que está escrito, sendo que são textos reportados. Eles escutam durante a pregação pública ou na igreja e vão anotando simultaneamente e depois eles fecham aquele documento. Então, assim, tem toda já uma tradição são sermões originais, são sermões realmente que são dos autores, né? Mas, assim, é perigoso para o historiador acreditar em tudo que está escrito. Então, por isso que eu senti a necessidade de olhar fora do texto escrito. Por isso o sermão latino não me serve. O sermão latino, desses 3 pregadores que eu utilizo, mas para o caso de Bernardino Siena, eles são escritos pelos próprios autores como modelos de pregação para si e para os seus confrades. Então, os vernáculos me servem porque o reportador fala, agora o pregador apresentou a tabuleta do nome de Jesus, e ele explicou, e aqui ele falou para a senhora falar mais baixo, então tem essas anotações. E a própria monumentalidade das cidades me mostram se realmente tem sentido ou não. Então, esse é o arcabouço que eu utilizo de análise, né? Para o professor Paulo Parente, já respondendo, e eu estou me alongando muito, peço desculpas, porque tem mais perguntas,
Esses pregadores, professor Paulo, por incrível que pareça, eles não pregam de graça. Eles angariam um nível de fama tão grande para aquela época, eles são oradores tão grandes, que as cidades disputam a sua presença e têm que levar petições para os superiores dos conventos ou das ordens, para que eles coloquem na agenda deles a pregação, ou principalmente, ou na quaresma, ou no tempo do advento. Então, para ganhar a concorrência de Siena em relação a Florença, os senhores das cidades vão pagar, vão oferecer um tributo, uma soma de dinheiro para aquele pregador, que não vai ficar para o pregador, porque ele vai colocar tudo isso no caixa comum do convento, da ordem, e ele vai pregar. E esses pregadores, eles, embora sejam pagos pelo dinheiro público, eles são perigosos, porque eles não fazem sermões para agradar a audiência. Então, um pregador, ele pode ser uma bênção para a pretensão política daquele local, ou ele pode ser abominável. Então, tem muitos relatos de pregadores que eram expulsos da cidade, que eram proibidos de pregar, porque eles estavam falando contra os senhores, e sendo pagos com dinheiro que eles contrataram. Então, é sempre essa navalha de duplo fio, né? Essa relação deles. Espero que tenha conseguido contemplar as duas perguntas e agradeço uma vez mais pela oportunidade e pela escuta. Contempladíssima. A professora Mutzarelli, ela esteve no âmbito do PEN UFRJ. Lembra, Dé? A gente até recebeu, até ganhei um livrinho dela lá, depois a gente, né, conversou um pouquinho. É bastante interessante o estudo dela, bastante consistente mesmo. Enfim, ela tem contato aqui com a gente também aqui no PEN UFRJ. Sim, sim. Dando continuidade, Monique e Raquel. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a todos os elogios, né, que a gente recebeu. É muito gratificante escutar tudo isso, depois de tanto estudo, né, tanto trabalho que a gente teve. E para a primeira pergunta, o que a gente vai fazer? Então, o nosso projeto ele é muito focado para o estudo da sociolinguística, e é por isso que a gente faz essa retomada do português antigo para tentar trazer uma conexão com a língua atual e estudar como que os diferentes falares podem se relacionar com aquilo que já era usado, mas pode ter sido apagado ao longo do tempo, como, de repente, a imposição da gramática, dos acordos ortográficos, ou com a própria mudança da língua. Então, a gente tenta trazer, por exemplo, que a gente conversou muito em algumas reuniões nossas, comigo e com as meninas, foi de uma palestra que teve do Programa de Estudos Galegos, da UERJ também, no semestre passado, que eles recuperam algumas formas galegas que antes, né, nesse galego era aceito, mas quando passa para o português, já não é aceito mais, né? E a gente tenta trazer algo assim para o nosso projeto, né? Para poder entender como que esses falares convivem e de forma conflitante, mas pode ter um porquê disso, né? Na antiga língua, e como que essas dinâmicas sociais podem interferir uma melhor perspectiva diante de um falar ou de uma escrita em detrimento da outra. É isso que a gente vai focar. Se a Raquel quiser falar mais alguma coisa? Sim, só complementando isso que você falou, esse estudo que a gente faz também é muito importante para a gente perceber que todos os falares são legítimos. Tudo que... nenhuma pessoa merece ser discriminada pela maneira de falar. Então, é muito interessante a gente conseguir trazer essa nossa pesquisa para o atual também, para poder falar sobre o preconceito linguístico e também poder até levar nossa pesquisa para as escolas, se a gente tiver a oportunidade, para poder trabalhar isso com os alunos também. Sim. E sobre a segunda pergunta, da nossa metodologia, a gente falou na inteligência artificial, né? A gente usa a inteligência artificial para gerar a modernização dos textos,
fazendo essa transposição da forma original para o português atual, e códigos em Python que são gerados pela inteligência artificial, que é o ChatGPT. A gente está falando esse nome bonito, mas é o ChatGPT que faz. Então, como ele funciona? Ele funciona à base de dados, né, de padrões. Então, muitas vezes, por mais que possa existir a possibilidade dele não ter o acesso a esse corpus galego, ele consegue, por meio dos padrões que existem ali no texto, fazer um trabalho ali de quase que de decodificação para a língua atual. Então, eu acredito que possa funcionar. Mas o ChatGPT, ele trabalha com o nosso auxílio, né? A gente faz muitas revisões, né, depois que ele faz essa modernização, e essas revisões são amparadas também pelo código em Python, que também, depois dessa revisão do código em Python, a gente também revisa de novo. Então, pode ser que sim, a gente não tem certeza. Aí, Paulo, vestígios de daqui a 10 anos, onde é que elas vão estar? Não é? Já deram pistas. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né? Vão longe. Obrigada, menina. Obrigada, gente. Obrigada. Acho que agora é a Giovana, né? Giovana, isso. Obrigada pelas perguntas, pessoal. Bom, primeiro, respondendo a pergunta da professora Rosiane, o termo fantasmologia que eu estava usando não era o do Schmidt, era do Giorgio Agamben, no Stanze, no livro. Desculpa, eu esqueci de colocar a referência no slide. E a pergunta do professor Paulo sobre o amor, né, na vida nova, na vida nova. Sim, há muito espaço para pesquisa em diversas áreas dos diferentes tipos, né, do amor e das suas manifestações nessa obra. Bom, a minha pesquisa, na verdade, eu me concentro no corpo e nos gestos na Divina Comédia, então esse trabalho sobre a vida nova foi secundário, né, assim, nos meus interesses, mas com certeza há muito espaço e eu resolvi focar nessas manifestações do corpo em sofrimento, né, digamos. Muito obrigada pelas perguntas. Obrigada, Giovana, pela resposta. Isso tudo foi porque foi um trabalho secundário, gente. Isso tudo foi porque foi secundário. Eu fico só... Mas o bom é o seguinte, é que o Bruno e a Giovana são autores de capítulos que estão no livro que a gente lançou, e a gente vai lançar esse ano, amanhã. Então, gente, amanhã vamos ter o lançamento do livro, e aí vocês vão poder ter, né, parte do trabalho que a Giovana e o Bruno já apresentaram no ano passado, no 7º Seminário de Estudos Medievais, né? Agora eles já participaram do 8º, estão participando, já trouxeram mais coisas. Então, isso é que é bacana, né? Quando a gente vê o trabalho evoluindo, é quando vocês voltam e falam com a gente mais um pouquinho sobre pesquisa. É uma semana para a gente que está aqui atrás das câmeras bastante cansativa, né? Rosiane, Wendel, a gente está aqui, né, desde segunda-feira. O professor Paulo André, que acompanha a gente o tempo inteiro, né? É cansativo, mas é muito legal, porque é a hora que a gente consegue ver isso, a gente consegue aprender. Quando eu estava aqui, né, estava aqui aprendendo tanta coisa, olha que legal, eu vou poder usar muito disso das minhas aulas, poder indicar o trabalho de vocês. Então assim, já chamo a todos que participaram dessa mesa, e todos que participaram do seminário, que não deixem de participar da publicação do ano que vem, porque aí a gente vai poder ter por escrito, né, aquilo que vocês colocaram aqui hoje, e já comparar com o que você vai falar no próximo, né, no novo seminário. Então, Giovana e Bruno, amanhã eu espero vocês dois lá no lançamento do livro, que vai ser feito online, no YouTube, logo após a conferência de encerramento, para a gente fechar com chave de ouro o nosso seminário. Falta a Júlia agora responder para a gente.
Estão me ouvindo Sim. bem? Sim, Júlia. Primeiramente, obrigada, estou muito feliz de apresentar para vocês o trabalho, vocês já tinham contato, né, falar um pouco pessoalmente sobre a minha pesquisa, que é muito importante para mim. Começando com a primeira pergunta sobre o vestuário. Isso é uma temática bem interessante sobre como crianças se vestiam na Idade Média, né? Às vezes é muito usado como, se as crianças se vestiam iguais, não existia diferenciação. E, de fato, não existiam tanta diferença entre roupas de adultos e crianças, né? Você viu a descrição, é uma roupa bastante adulta, mas existem, sim, algumas coisas específicas para crianças vestirem. Se vocês olharem as iluminuras medievais, a gente percebe como os bebezinhos usam uma versão da chemise feminina, que é como se fosse uma camisola de linho longa. Esse, sim, parece ser um vestuário específico para bebês, né? Além do bebezinho enfaixado, as crianças pareciam ter usado essas camisolas, era visto como normalmente que crianças pequenas saíssem por aí apenas com essas camisolas de linho, sem mais nada. Então, se fosse pensar em um vestuário específico para criança, eu mencionaria essa versão da chemise feminina para criança. E tem outro peça do vestuário, entre aspas, que o tratado menciona, que é bastante infantil, que é o babador. Então, logo no início, quando ele está falando sobre como a criança nasce, os primeiros passos, ele menciona que a criança baba muito e você deve dar para ela um babador. Babador, inclusive, é dito novamente na sessão do banquete, quando ele narra várias pessoas que estão se comportando no banquete de forma que não é cortesã, né? Ele fala de um menino que baba muito, ele devia arranjar para ele um babador também, né? Então, aqui a gente tem uma menção de algo do vestuário bastante infantil no tratado, né? E sobre brinquedo, eu botei brinquedos, mais uma menção direta a brinquedo, a gente possui a brinquedo em si, que inclusive foi até uma parte que na hora que eu estava traduzindo, me deu um trabalho, eu fiquei olhando, mas o que ele está querendo dizer? Que quando ele fala que em la rue jouez ao top. E eu fiquei, como assim? Na rua você brinca ao topo? E aí depois eu fui consultar o dicionário de anglo-normando, descobri que topo é o nome de peão. Então, é muito interessante. Quando ele vai explicar a rua, ele fala, na rua você brinca de peão. Então, é tão interessante pensar que esse é um manual escrito para uma elite nobre inglesa medieval, e essa elite está brincando de peão na rua. Então, é muito interessante, né? A gente tem também o peão representado na arte medieval. Eu tenho conhecimento de 3 luminuras que mostram a brincadeira do peão. O peão é um brinquedo muito antigo, e ele é mencionado no tratado. E a gente tem várias menções à brincadeira de forma geral. Então, a gente tem várias sessões que são abertas assim. Vamos aprender as frutas. Para isso, vamos nos divertir no jardim? Então, é uma menção à brincadeira. Vamos conhecer os animais. Vamos brincar no bosque? Então, tem sempre essa menção, né, mais lúdica de chamar a criançação, chamar a criança para aprender brincando. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção no tratado, né? Essa didática da brincadeira tão antiga já mostrada. Então, acho que espero que eu tenha respondido. Né, a questão lúdica e pensar que crianças, independente do estrato social, podiam brincar, né? Sim! Tiveram aí a oportunidade. Dá um quentinho no coração, né? Sim, sim! Você falou aqui, foi me dando assim um quentinho, que bom, brincar. Dá uma boa ideia de continuidade, né? Brincaram também, né? Enfim, que bom, gente. Obrigada, Júlia, me respondeu super. Que bom, fico feliz. Dé, com você, você que está acordando, se deixar por minha conta isso, né? Porque te engolindo, garoto. Só você encerrar. Não, sem problema nenhum. A gente encerra também. Logo depois a gente fecha. Pode fazer suas considerações, por favor. Eu não tenho muito mais o que acrescentar, só foi um prazer enorme coordenar essa mesa, agradeço a todos os participantes, agradeço a professora Rose, a professora Marta, o professor André Parente também, que estão assistindo, e até a próxima edição. Eu vou passar já a Marta, né, se ela precisar falar mais algo, mas eu quero, logicamente, e aí é isso, né? Intimidade, o bom de estar aqui entre amigos é isso. André, já vou te passar a palavra, Vitória. Mas deve ser para lembrar da gente não sair para foto, né? Também. Mas eu já vou te passar a palavra. Te agradecer, Dé, pela sua disponibilidade, pela condução da coordenação da mesa, uma mesa que realmente fechou com chave de ouro esse ciclo de
apresentações de trabalho, foram 88 trabalhos, então é um trabalho árduo, né, de ler os resumos, de acolher cada um de vocês, né, nas expectativas de estarem conosco, e quero dizer que vocês superaram as expectativas, né? Só é possível terminar da forma que está terminando esse ciclo de mesas, porque vocês colaboraram com isso. Então, na pessoa de vocês 4 aqui hoje, que encerram esse ciclo, eu agradeço a todos os comunicadores, e você, André, está incluído nisso, né? Então, muito, muito, muito obrigada. E muito obrigada a você que permaneceu conosco até agora, assistindo, participando, contribuindo com as suas sugestões, com as suas considerações, enfim, com tudo que vocês fazem por nós, porque é para vocês. Então, isso só demonstra que o que fazemos é passível de retribuição e faz sentido. Então, continuem conosco e continuem de forma mais ativa, tá? Por favor, aumentem o número de pessoas inscritas no nosso canal, né? Eu não apelo aqui à toa, gente. Então, venho aqui pedir mais uma vez, indiquem para outras pessoas, amigos, parentes e afins e colaboradores, porque vale a pena divulgar toda essa produção, tudo que vocês fazem também. Esse canal também é uma forma de divulgar o que vocês estão fazendo. Vitória, você quer falar algo para a gente, antes de encerrar de fato? Sim, é que o Matheus, ele deixou uma perguntinha, assim, de certa forma foi respondida, mas de qualquer forma, o Matheus fez uma pergunta para a Raquel e para a Monique, perguntando se a ferramenta, né, que elas já disseram que é o ChatGPT, podem também funcionar com galego-português, ou se funciona só com português arcaico. Vocês querem responder rapidinho, meninas? Por favor? Para não deixar o nosso querido Matheus sem resposta? Sim, então, galego-português, eu acredito que sim, porque o ChatGPT trabalha com padrões, né? Base de padrões. Por mais que ele não possa não ter o acesso a tantos materiais, né, nessa língua, como ele consegue fazer essa análise do contexto para poder achar uma possível palavra que se encaixe ali também, pode ser que ele consiga fazer sim. Já o código em Python que a gente usou foi adaptado para o trabalho que a gente está fazendo e foi feito também pelo ChatGPT. A gente só foi aplicando e foi fazendo algumas adaptações. Então, eu acredito que sim, mas é preciso testar. Obrigada, meninas. Matheus, espero que você tenha sido contemplado com a resposta. E aí, dando continuidade já às palavras finais, ele está agradecendo, meninas, aqui no chat pela resposta. E aí, queria fazer 2 lembretes. Primeiro, que o seminário não termina aqui. Amanhã, às 14h30, nós daremos início à nossa conferência de encerramento. 14 horas ou 14 horas, né? Ou 14h30? Agora fiquei... Tem que ter da 15 horas. 14 horas, Vitória, obrigada. Então, 15 na programação. 15 horas? Sim. Eu aqui quero que chegue mais cedo? Ai, porque eu vou ficar com tanta saudade. Sabe o que é isso? Saudade. Eu estou com saudade, porque a gente não vai ter amanhã, já estou querendo convocar o povo antes. Enfim, gente, às 15 horas teremos a nossa conferência de encerramento. Por favor, não percam. Será muito interessante, como tudo que aconteceu até agora. Depois, em seguida, vai ser o lançamento do livro, com os trabalhos que a professora Marta mencionou ainda há pouco, que integram textos de pessoas que apresentaram seus trabalhos na 7ª edição do Seminário de Estudos Medievais do ano passado. A nossa dinâmica é sempre essa. Após o término de um seminário, a gente faz a convocação, o convite, para aqueles que apresentaram trabalhos possam contribuir com os seus textos para
um livro, né? Para constarem, fazerem parte de um livro. Então, dessa vez não vai ser diferente, e vocês que estão aqui já fiquem atentos e atentas, vão receber em breve uma mensagem com esse convite para que vocês colaborem no próximo livro. Mas venham, participem, conheçam um pouco daquilo que foi escrito, e mais do que isso, né? Assim que a edição for disponibilizada, divulguem, porque vai ser um livro, um e-book com acesso livre, gratuito. Então, é a forma também da gente divulgar o conhecimento, né? A gente tenta, de todas as formas, de todos os meios possíveis, difundir, divulgar o conteúdo que, né, a medievalística brasileira está aí produzindo. Deixo aqui o meu abraço, meu beijo carinhoso a todos vocês. Vou me despedir agora, passo a palavra à Marta, caso ela queira acrescentar algo, mas vejo vocês amanhã às 15h, morrendo de saudade, tá, gente? Porque não vou ver vocês de manhã. Mas, ó, não me deixa sozinha, não, eu quero ver vocês aqui às 15h. Bom, gente, então, só para registrar, né, na verdade, mais uma vez, o agradecimento do PenUERJ, levem nossos abraços, né, para os seus orientadores que confiaram no evento para mandar aqui os seus orientandos. A gente sabe que cada um que vem aqui está representando um laboratório de pesquisa, está representando um trabalho, né, laboroso feito nas universidades, né? Então, a gente fica muito feliz por vocês estarem aqui e agradecemos também aos orientadores de vocês, aos núcleos de pesquisa que confiam no nosso evento. Lembrando que no ano que vem estaremos aqui novamente para o 9º Seminário de Estudos Medievais. Então, se você que está aí, né, assistindo o vídeo, vai assistir depois, enfim, quer saber, nós sempre estamos aqui no mês de agosto, fazendo o Seminário de Estudos Medievais. Esperamos por você na próxima edição, tá bom? Muito obrigada, parabéns a todos e até amanhã, né? Às 15h.